Atenção, estamos de olho no que está acontecendo no Oriente Médio. Militares iranianos anunciaram o fechamento do Estreito de Hormuz para o tráfego de navegações. Há pouco falávamos sobre o que está acontecendo no Oriente Médio, as negociações que estão programadas para acontecer nesse fim de semana entre Estados Unidos e Irã para um possível acordo de paz. E agora vem essa informação por parte do Irã de fechamento do Estreito de Hormuz para o tráfego de navegações. Informação confirmada pela mídia estatal iraniana. Essa medida foi tomada de acordo com os iranianos por violações do acordo de cessar-fogo com os Estados Unidos. O principal comando militar conjunto do Irã disse que esse é o primeiro passo e que vai tomar outras medidas caso a agressão continue, fazendo uma referência, portanto, segundo aqui as informações da mídia estatal, a violações citadas pelos iranianos dos ataques no Líbano. Ataques que noticiávamos aqui continuam, apesar da trégua entre Israel e Hezbollah. Pelo menos 16 pessoas morreram hoje. O acordo assinado por Washington e Teherã prevê o fim dos combates em todas as frentes, inclusive no Líbano. Comentávamos, inclusive em conversa com o professor Sidney Leite, da sensibilidade desse memorando de entendimento, assim chamado, entre Estados Unidos e Irã. São 14 pontos previstos. Entre esses pontos, o fim das hostilidades em todas as frentes. Só que, apesar de um acordo de cessar-fogo entre Israel e Líbano, tivemos ataques registrados nesse fim de semana e agora chega a informação por parte da mídia estatal iraniana de que o Irã fechou mais uma vez o Estreito de Hormuz para o tráfego de navegações. Até então, o que tínhamos de informação era de uma liberação dessa importante rota marítima pelo prazo de 60 dias, enquanto as conversas entre Washington e Teherã continuam para tentar chegar a um acordo de paz. Agora é a informação de momento que te trazemos com relação ao fechamento do Estreito de Hormuz. Daqui a pouquinho já acompanhando inclusive reações do mercado, já que pelo Estreito de Hormuz, por essa rota marítima, passam boa parte da produção mundial de petróleo e gás natural. A gente está acompanhando, qualquer novidade a gente traz aqui em destaque na nossa programação, inclusive com relação a um posicionamento das autoridades americanas. A conferir o que diz o governo Trump a partir dessa informação trazida pela mídia estatal do Irã. Delegações dos Estados Unidos e do Irã concluíram a primeira rodada de negociações na Suíça para um acordo definitivo para o fim da guerra. Um integrante da equipe de negociação iraniana disse à televisão estatal que só haverá discussões sobre outros assuntos se a guerra no Líbano terminar. A troca de ataques entre Israel e Hezbollah nos últimos dias ameaça acabar com o processo de paz. Os iranianos também protestaram após novas ameaças do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Segundo a emissora estatal Tasnim, a equipe iraniana deixou o local onde ocorreram as discussões. A delegação dos Estados Unidos é liderada pelo vice-presidente J.D. Vance. Essas foram as principais discussões presenciais entre as autoridades dos dois países desde a assinatura de um acordo de 14 pontos na semana passada. Uma fonte iraniana afirmou à CNN que as negociações com os Estados Unidos estão, sim, paralisadas, principalmente depois das ameaças feitas por Donald Trump. Mais cedo, o chefe da delegação iraniana criticou o que chamou de desespero por parte dos Estados Unidos. Trump ameaçou os negociadores iranianos, disse que pode retomar o controle ou tomar o controle do Estreito de Hormuz se não houver um acordo. Agora, as autoridades estão em conversas nos bastidores para tentar retomar algum diálogo entre Estados Unidos e Irã. As delegações dos dois países estão na Suíça, em Lucerna, onde já concluíram uma primeira rodada de negociações para o fim da guerra. Essas foram as primeiras discussões presenciais envolvendo autoridades tanto dos Estados Unidos quanto do Irã. Logo, desde que a assinatura do acordo de 14 pontos foi feita na semana passada, tanto por Trump quanto pelo presidente
iraniano, mas de qualquer forma segue aí um clima de bastante incerteza. O Estreito de Hormuz também é um dos principais assuntos que estão sendo abordados nessa conversa. A mídia iraniana informou hoje, citando uma fonte militar, que o estreito está sim fechado. O Comando Militar do Irã anunciou ontem que fecharia novamente o estreito por causa dos ataques no Líbano. Apesar disso, militares dos Estados Unidos negam que o Irã controle o canal, afirmam que o tráfego continua fluindo. Donald Trump chegou a dizer que 50 navios passaram no sábado pelo estreito, ameaçou impor pedágios americanos na rota de navegação, caso um acordo final não seja alcançado. O vice-presidente Geraldo Alckmin, o vice-presidente brasileiro Geraldo Alckmin, disse que a mistura obrigatória de etanol na gasolina vai passar de 30% para 32% na próxima quarta-feira. Gabriel, traz mais detalhes, conta pra gente, isso já é o impacto desse novo fechamento, desse novo anúncio? Não necessariamente, tá, Carol? Uma ótima tarde a você. Já há muito esperado este aumento da mistura de etanol na gasolina. É uma política do governo, desde a Lei do Combustível do Futuro, o governo federal vem aumentando gradativamente esta mistura, esta adição. Tínhamos, por exemplo, 27% no ano passado, na metade de 2025, os 27% se tornaram 30% e agora a expectativa é que para nesta quarta-feira nós tenhamos a assinatura de um novo aumento de 30% para 32%. Claro, esta restrição que estamos vendo no escoamento do petróleo do mundo, essa disponibilidade do combustível fóssil, por exemplo, a gasolina e o diesel, e claro, o preço, o custo dessa história, não um incentivo a mais para o governo avançar nesta agenda, mas já é histórica, pelo menos nestes últimos 3 anos, desde a aprovação da Lei do Combustível do Futuro, é o grande objetivo aumentar gradativamente esta mistura. Qual que é, talvez, a vantagem? O etanol é um combustível renovável, você pode plantar sempre mais cana-de-açúcar e mais milho para fazer esse tipo de combustível. Ele tem menos impacto para o meio ambiente, porque o carbono que é gerado na queima deste combustível, ele é absorvido, ele é capturado na plantação de novos, por exemplo, novas colheitas aí de cana-de-açúcar, novas colheitas de milho. Então, esse ciclo do carbono, ele é completo. Então, essa é a defesa dos biocombustíveis para o caminho que o Brasil tem para uma economia de menor impacto ambiental. A gente já tem no país uma das maiores frotas de carros flex do mundo, são aqueles que conseguem utilizar tanto a gasolina, que é o combustível fóssil, quanto o etanol, que é o combustível renovável. O etanol em si, ele já representa cerca de 17% de toda a nossa matriz energética, então pega tudo que a gente produz de energia, queimando carvão, queimando combustível, geração hidrelétrica. A nossa matriz energética já tem 17% de etanol. E é um ponto muito importante. Qual que é, talvez, o impacto para o consumidor? Nós podemos ver um preço mais barato na bomba para quem vai abastecer o carro com gasolina, porque o etanol ele está em uma super safra. Nós vimos, por exemplo, no mês passado, o preço do etanol caindo 6%, já está numa decrescente por conta dessa disponibilidade do combustível. E agora, com essa adição a mais, a gente deve ver a gasolina comum, a gasolina do tipo C, que é aquela que chega para a gente no posto de gasolina, perdendo um pouquinho de preço. Claro, isso não é de imediato, assim que assinar, nós vamos ter um prazo para aplicação dessa nova porcentagem. Para chegar na bomba pode demorar um pouquinho, mas a expectativa é de queda de preço pelo etanol ser um pouquinho mais barato do que a gasolina. Para a demanda, para os produtores de cana-de-açúcar e de milho, há uma expectativa de que este aumento de 2 pontos percentuais na mistura, ele gere uma demanda de cerca de 1 bilhão de litros por ano para combustível. Então, 1 bilhão de litros a mais que serão demandados de etanol aqui no país. Por isso que a gente está vendo, Carol, vários projetos, muitos mesmo, de investimento em planos de produção de etanol, tanto de cana-de-açúcar, mas principalmente de milho. E é por isso também que os Estados Unidos estão tão interessados neste mercado aqui no país e tentando abrir alguma portinha para vender o produto para cá. Lembramos, Estados Unidos é o maior produtor de etanol do planeta, Carol.